autoria de Emmanuel e Chico Xavier, ao acaso, né, por assim dizer, porque a gente tem certeza de que o acaso não existe, mas a gente fala assim da falta de melhor expressão. Surgiu um trecho em que Emmanuel comenta aquela parte muito conhecida do Evangelho em que Jesus fala que conhece-se a árvore pelos seus frutos. Todos nós já ouvimos essa passagem. E isso me remeteu com a minha relação com o milagre da criação, com os vegetais. Eu não sei como é que foi para vocês. Da minha primeira lembrança, o primeiro fascínio que eu tive com o milagre dos vegetais foi com aquela experiência do pires, algodão e o feijãozinho. Vocês se lembram disso? Que coisa bonita, que a gente acompanhava todos os dias. Primeira coisa que fazia antes de falar com qualquer pessoa, ia correndo para ver o pires e como é que estava o feijãozinho. Como é que pode ser que de um feijão sozinho, mais água, mais algodão, simplesmente nascesse aquela explosão de vida? Então os vegetais têm uma série de mensagens, uma série de metáforas para oferecer para a gente, para pensar da vida, para pensar em como é que as coisas acontecem. E muita coisa nos faz pensar para a gente mesmo. Como Jesus tantas vezes usou a metáfora do semeador, a parábola do semeador, comparando como é que essas coisas andam para a gente. Conhece-se uma árvore pelos seus frutos. Minha mulher é engenheira agrônoma e eu vinha perguntando para ela como é que se tem uma maneira de diferenciar o limoeiro da laranjeira, porque são frutos, são árvores muito parecidas, né? E ela estava me falando que muitas vezes um técnico nessa área é chamado a fazer um inventário de uma região, de uma mata, para saber quais espécies são predominantes naquela região. E realmente, aquelas árvores que não estiverem no seu tempo de frutos, às vezes é muito difícil identificar, saber que árvore é aquela. Porque sem dúvida se pode identificar uma árvore pelo seu cheiro, pelo formato das suas folhas, pelo porte, pela flor, mas o meio mais fácil de identificar é pelos frutos. Tanto é que a gente chama as árvores como? A gente chama as árvores pelos seus frutos, né? Um limoeiro, um abacateiro, uma goiabeira. Todas as árvores são conhecidas pelos frutos que têm. O que isso leva a gente a pensar a respeito da vida? Nós somos árvores também? Nós temos frutos? Nós somos seres muito, em algum aspecto, muito menores do que os vegetais, porque os vegetais são os únicos seres da criação que vivem de luz. Os herbívoros, os carnívoros, vivem da morte de outros seres. Precisam matar para viver. Você já pensou na sua condenação? Nós somos seres condenados a matar para poder viver. Seja matar um animal ou uma planta. Alguns vegetarianos têm muito orgulho de falar: eu não preciso matar para viver. Mas o que você faz com a planta? Né? O que você está fazendo com a planta? Você também está sacrificando a planta para poder garantir a tua subsistência. Nós, os únicos seres da criação que não precisam, que vivem de luz, vivem extraindo a água do subsolo, os nutrientes do subsolo, mas expondo as suas folhas para o sol e fazem açúcar na fotossíntese, né? Lá na aulinha de sexta série que a gente lembra, são as plantas. Então, quando alguém falar para você: nossa, você está vegetando, você fala assim: não, é um elogio, estou vivendo de luz, né? A gente é tão incompreendido, a gente compreende tão mal a criação que acha que vegetal é um ser inferior. Será? Será que é tão inferior assim?
Mas a verdade é que nós somos árvores também, e nós também produzimos frutos. Como é que se a gente conhece a árvore pelos frutos, a gente provavelmente vai ser avaliado e pode se analisar uns aos outros, e vai ser avaliado também nesse grande momento de transição, porque na transição planetária foi anunciado por Jesus seria feita a separação das ovelhas e dos bodes, do joio, do trigo, dos peixes. Por quê? Porque esse é um momento em que nós todos estamos sendo avaliados. Nós estamos num momento de prova, num momento de separação. Se nós estamos sendo avaliados e conhece a árvore pelos seus frutos, a gente precisa começar a ver se tem algum fruto nos galhos da gente, né? É lógico que é brincadeira, nós não temos frutos nos nossos galhos, mas as nossas vidas produzem frutos também. E você, nas suas observações, você já percebeu como as pessoas se revelam quando têm frutos da sua vida. Por exemplo, às vezes dois jovens têm uma forma de vida super tranquila, pessoas super relaxadas. Tem o primeiro filho, começa a mudar a atitude das pessoas. A atitude da gente não muda quando tem um filho? O filho é um fruto nosso. Quais são as primeiras preocupações quando uma criança nasce? Todo mundo olha para o rosto da criança e vê se parece mais com o pai ou com a mãe. É ou não é? Mais tarde a disputa vai ser se fala mais papai, se fala mais rápido papai ou mamãe. Antes disso, cada um deles vai pegar a criança e vai falar com orgulho pro outro. Ai, no meu colo ele não chora. Tem uma disputa entre o marido e a mulher, o pai e a mãe, perante a criança? Porque nós lidamos com os nossos frutos, entre os quais os filhos, com uma questão de posse. Porque antes mesmo de vir o filho, já tem o relacionamento homem-mulher. No relacionamento homem-mulher tem posse? Tem ciúme? Tem apego? A gente se mostra, as pessoas se revelam nas suas relações e na maneira como elas se relacionam, na maneira como elas se dispõem para o fruto do seu trabalho. Primeiro salário seu. O salário da gente não mostra os teus valores de verdade, a quem você realmente dá importância. Quem já não trabalhou com office boy e vê que o primeiro salário dele é pro primeiro aparelhinho, tênis, colocar um piercing, é ou não é? São valores. Ali você revela quem é você. A gente é o tempo todo produzindo produtos. Não são frutos como abacateiro, como limoeiro, como a laranjeira, mas nós estamos produzindo frutos. E a maneira como você lida com seus frutos, ela é muito importante para entender quem é você. Porque os frutos são um milagre da criação. De uma semente, ou às vezes de 4 ou 5 que você planta grãos de milho num chão preparado, vai nascer um pé de milho alto, mais alto que a gente, muitas vezes, e ali vai produzir uma ou mais espigas. Quantas sementes tem numa espiga? Alguém já contou? É um milagre. De 4 ou 5, você produzir um sabugo inteiro. Que coisa mais prodigiosa é isso? E os nossos frutos, quais são? Há muito tempo atrás eu fiquei espantado com uma reportagem que eu vi. Jorginho Guinle, naquela reportagem, talvez não seja conhecido por boa parte das pessoas aqui, mas a família Guinle foi proprietária do Porto de Santos e do Porto do Rio de Janeiro por uma concessão de 100 anos. Imagina o que eles fizeram de dinheiro. Era pouco? Esse Jorginho Guinle, ele foi conhecido por ter casos com atrizes de Hollywood, de tanto dinheiro que ele tinha. Ele era famoso por ter relacionamento com diversas mulheres. Muitos são os homens que ostentam os seus relacionamentos como troféus, né? Olha, já tive essa, aquela, né? Nessa reportagem falava que o Jorginho Guinle, então já velho, 84
87 anos, se não me engano, ele estava indo, naquele dia da reportagem, trabalhar pela primeira vez. Era uma reportagem significativa. Aos 87 anos ele estava saindo de casa para ir trabalhar pela primeira vez, porque até aquela altura da vida ele tinha torrado todos os bens da família. E no final da vida ele precisou trabalhar. Como ele tinha ido muitas vezes para a Europa, Estados Unidos, para o mundo todo, ele ia ser orientador de viagens, falar para as pessoas onde fazer, como fazer para viajar, porque ele sabia tudo de viagem. Qual é o fruto da vida da gente? Qual tem sido o fruto da tua vida? A tua vida tem dado frutos? Você tem sido mais chupim da vida? Chupim, você sabe o que é? É um passarinho que não faz ninho, não é isso? E que ele usa o ninho dos outros. Ele chupinha o ninho dos outros. Ele espera sair o proprietário, vai lá e põe os seus ovos. A figura do vampiro é muito interessante também. A figura do mosquito. Quando eu trabalhava com mineiros de rua, eles falavam assim: eu que não sou piolho. Lógico que você não é piolho, você é gente. Ele falou: não, piolho é aquele que anda pela cabeça dos outros. Tem muita gente que vive sugando e vive às custas da vida dos outros. Eu não estou falando dos políticos. Quem lembrou disso não fica lembrando dessas coisas. É só por acaso. Como você tem vivido na sua família, no seu trabalho, na sociedade? Você tem sido daquelas pessoas que mais geram serviços, que mais contribuem para a sociedade, ou daquelas pessoas que mais sugam, trazem para si, exigem? Como tem sido você? Tem gente que só fala o Pai Nosso na parte do venha a nós o vosso reino. E ele fica: venha a nós o vosso reino, venha a nós o vosso reino, venha a nós o vosso reino. Só sabe essa parte. Só quer que as coisas venham até ele. A própria palavra graça, que está tão difundida no sentimento religioso da gente, fala o quê? Que Deus é um distribuidor de benesses, de favores. Feito um vereador, feito um deputado. A gente equivale Deus aos piores políticos, como se ele ficasse vendendo favores, doando favores para as pessoas. Você teve um filho muito inteligente? É uma graça divina. Você teve um filho com uma doença muito grande? É uma desgraça. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Como fica uma pessoa que é um desgraçado, que é uma pessoa que está sofrendo situações? Você, quando vem para uma casa espírita, a maioria de nós vimos pela dor, pela dificuldade. Muitas vezes a gente usa para a gente a palavra desgraçado. Você é uma pessoa que está fora das graças divinas. Não é uma compreensão pequena de Deus? Mesquinha? Será que Deus é pior do que os piores pais da gente? Porque nós mesmos procuramos, quando vamos dar as coisas, quando você faz bife em casa e tem filho pequeno, você já sabe que tem que fazer, né, pela repartição milimétrica. É ou não é? Tudo a gente tem que ser justo, procurar dar atenção total. Como você tem se relacionado com os seus frutos, com as suas coisas, com a riqueza que você gera no seu trabalho, com a arte que você faz? Como você tem se relacionado com as críticas aos frutos do seu trabalho? Você responde bem a isso? Eu lancei um livro. Aí vem as pessoas e falam assim: puxa, mas o livro que você lançou é meio difícil de entender. Como é que você fica? O colega faz os quadros. Se duvidar nas exposições, a pessoa entra na exposição e fica na boa, sem ninguém saber que é ela a autora. E fica ali, sapeando, né? Vê os comentários: nossa, olha esse, olha aquele. Como é que você fica com relação a isso? Você
vai seguir na mesma trilha do ciúme, da relação com o cônjuge, da possessividade com relação aos teus filhos, porque a gente já começa a sonhar os sonhos dos filhos desde pequenininho. Na maternidade, já coloca um escudo do seu time na porta do seu filho. É ou não é? E a gente já vai pensando a profissão que ele vai ter, já vai pensando tudo. Isso é o quê? Posse. Isso é ciúme. Isso é propriedade que a gente vai estabelecendo nos nossos afetos. Porque nós somos assim, ou temos sido assim até agora. Eu não sei vocês, mas eu acho fácil de observar as minhas atitudes. A gente está andando no mato, vê um passarinho bonito, quer montar uma arapuca. Vê uma planta bonita, aliás, não precisa ser nem floresta, né? No Jardim de Santos, de vez em quando você vê umas pessoas agachadas, ali olha, dá uma olhada para um lado, uma olhada para o outro, constrói as maiores desculpas na cabeça. Não, isso aqui é público. Se é público, eu posso pegar. Que raciocínio é esse? E depois sai dali criticando os políticos que roubam. Interessante isso, né? É feio os políticos roubarem coisas públicas, mas ela pode tirar uma planta do Jardim de Santos. Será que é assim? É interessante isso. Como a gente vai produzindo os nossos padrões de relação. Como você tem se relacionado com o teu cônjuge. Como você tem se relacionado com os teus filhos. A gente sempre comenta aqui como a gente faz as nossas orações. Você ora para quem? Por quem? Você ora pelos seus. O termo já é esse, pelos seus. Como se você tivesse um monte de gente aqui no bolso, né? E você vai rezar pelos seus. Os meus amigos é que interessam, os meus filhos, os meus parentes. E os outros? Quando você entra no Espiritismo e começa a pensar que você já teve mais de 100 vidas, passa a ser interessante o processo. Quantas mães você já teve? Quantos filhos? Quantos conterrâneos? Você já pode ter passado por 10 ou 15 países. Esse país, você já pode ter sido argentino, já pensou? E hoje você está xingando a Argentina. Você já pode ter tido uma família e pode ter torcido para o Corinthians. Não, tão ruim assim não. Vamos pensar uma coisa melhor. Você pode ter... Você que é muito orgulhoso de ser branco, pode ter sido negro. E tudo isso é identidade, porque o que nós estamos hoje não tem importância nenhuma. O problema é quando você se apega a essas características. Quando eu começo a me apegar, a grudar nessas características, como se essas características fossem superiores. É melhor ser homem ou é melhor ser mulher? Branco ou negro? Brasileiro ou argentino? Santista ou corintiano? E a gente vai estabelecendo hierarquias na vida. Hierarquias. Você nunca percebeu isso? Tem seres de primeira grandeza, seres de segunda, seres de terceira. E a gente vai fazendo uma hierarquia do mundo muito clara e muito burra. Não condiz em nada com felicidade. Cada propaganda que você viu dos vencedores das loterias esportivas, Mega Sena, etc., mostram que esses vencedores são pessoas felizes, têm uma boa família, uma boa rede de amigos. Não é isso que a gente vê nas reportagens? Não. Quem ganha na loteria ganha um monte de amigo falso, um monte de pessoas que ficam perto dele. Nossa, todo mundo lembra de você. No dia seguinte, todo mundo... Tanto é que a pessoa tenta se esconder. Ela precisa se esconder. Essa alegria, esse apego que a gente tem por isso que parece ser a gente. O Espiritismo possibilita que você olhe no espelho e fale assim: eu não sou nada disso. Todo o orgulho que você tem por ser brasileiro, branco, negro, rico, pobre, tudo isso é uma condição momentânea. É só um tiquinho da existência que você está nessa condição. E aí você tem a oportunidade de, pelo entendimento, se desapegar.
Que convite bonito para quem entende, começa a entender alguma coisa das vidas sucessivas. Se desapegar, porque afinal de contas é uma bobagem. Até porque aquele que se relaciona mal com a sua condição, ele tende a mudar na outra. O homem que oprimiu muitas mulheres, ele pode sim, numa outra encarnação, nascer? Que derrota. O judeu que passou a vida toda matando o palestino, na outra encarnação ele pode nascer palestino. Já imaginou para um judeu nascer palestino, gente? Para um senhor de escravos nascer negro e escravo? Você já pensou o que é isso? O que não é isso é punição de Deus. Porque a primeira matriz que a gente traz na cabeça é: tá vendo? Deus não mata, mas a chata lá. O cara é racista, nasceu negão. Ah, agora eu quero ver. Não é por isso que Deus traz essa condição pra gente. Ele traz porque o objetivo da vida, o sentido da vida, a razão da gente estar aqui e ter passado todas as vidas é aprender o quê? Aprender a amar. O amor é o sentido da vida. Só que a gente não vai sair desse amorzinho ciumento e possessivo da gente até o amor purificado de Jesus sem escalas. Ou alguém acha que já está nesse nível? Claro que não. Para a gente exercitar a capacidade de amar mais puramente, nós precisamos nos colocar no lugar do outro. É o exercício da compaixão. Compaixão é sentir junto com o outro, sentir o mesmo que o outro está sentindo. Ou, como a psicologia chama, da gente se colocar também no lugar do outro, no lugar da outra pessoa. Porque sem fazer isso, ninguém consegue amar de verdade. Esse é um exercício de todos os dias. Quem está na Terra está para aprender a amar. E você está sendo o tempo todo convidado a se colocar no lugar do outro. Na psicologia, a empatia. Se colocar no lugar do outro. Esse exercício é um exercício fantástico. Quem criou um filho e nunca se colocou no lugar dele, papai é advogado e quer que o filhinho seja advogado. Mas você não precisa ouvir o que ele quer. Eu quase fui jogador de futebol e eu quero que meu filho seja jogador de futebol. Você viu que desgraça foi pro Edinho ser filho do Pelé? Desgraça mesmo. Que terrível, que peso foi para ele ser o filho do Pelé. O cara desde cedinho se aproximava de uma bola, já fala: nossa, esse aí é gênio, porque ele empurrou uma bola. O tempo todo essa... E a Sasha, filha da Xuxa, como foi um pesadelo a vida do Michael Jackson? Quem alguma coisa conheceu a vida desse rapaz? Por quê? Porque os pais, e o pai do Michael Jackson foi um tirano na vida dele, projetam para os seus filhos as suas frustrações e querem que os filhos sigam os sonhos dele e destroem a vida dos filhos. Michael Jackson era claramente um símbolo de uma pessoa destruída por ter sido obrigada a viver o sonho do papai. Como nós temos lidado com os nossos afetos, com os nossos frutos, com as coisas que nós produzimos, com as pessoas, com as relações que nós produzimos. É assim que nós vamos ser julgados. Mais precisamente, em Mateus 25, está lá que no momento supremo da terra, Jesus virá, sentará no seu trono perante as nações, e ali ele vai fazer separação dos bodes e dos cordeiros. Os cordeiros passaram à sua direita, os bodes passaram à sua esquerda. Mas por que critério? É isso que nos interessa. Nós ainda temos um tempinho até o final, até morrer. Então, se nós temos esse tempinho, a gente ainda pode aproveitar. Não interessa se você tem 80, 90 ou 15 anos. A gente não sabe, no final das contas, quanto tempo tem. Quem tem 90 pode viver mais do que quem tem 15.
Nós precisamos aproveitar esse tempo. E o que significa aproveitar esse tempo segundo a passagem do Evangelho? Ele falou assim: passem à minha direita aqueles que tiverem me dado de beber quando eu tinha sede, me dado de comer quando eu tinha fome, me hospedado quando eu fui estrangeiro, me visitado quando eu fui no hospital, me visitado quando eu fui numa cadeia. Aí algumas daquelas pessoas passaram, mas ficaram assim meio... Mas, mestre, em que momento nós fizemos tudo isso que o senhor falou? Nós nunca fizemos isso para o senhor. Aí ele falou assim: a cada vez que vocês ajudaram um desses pequeninos do mundo, é esse o termo que está no Evangelho, um desses pequeninos do mundo, cada vez que você ajudou um deles, você estava ajudando a mim. Quando a gente tem em tudo que é cristão e digno, que a caridade é o centro da evolução humana, as pessoas entendem muito mal isso. Se fizer uma pesquisa instantânea, qual é a primeira imagem que surge na cabeça da gente quando fala de caridade? A gente vai falar cesta básica. Caridade é cesta básica. Não é isso que surge na cabeça da gente? Tem também o cobertor de estopa prensado. Até para passar roupa em cima dele é ruim, porque ele tem umas bolinhas no meio, fica travando. Ou então, brinquedo quebrado. Isso é caridade. Será que é isso que é caridade, gente? Se a caridade é o centro da vida, é o sentido, caridade é sinônimo de amor, tá? Não tenta separar as coisas, porque é a mesma coisa. Caridade, amor, fraternidade, solidariedade, são todos sinônimos de amor. Se esse é o sentido da vida, como é que você tem se relacionado a cada vez que a vida surge com uma oportunidade de ajudar o outro? Você se coloca no lugar do outro? Você tem feito esse exercício do teu filho, da tua esposa, do teu chefe? Por exemplo, a gente gosta de falar que os políticos são corruptos. Você já perguntou uma vez, pelo menos, se você é corrupto? Uma vez, pelo menos, você já perguntou? Será que eu sou corrupto? Alguma vez te ofereceram muito dinheiro para você fazer alguma coisa? Então você não sabe ser corrupto. Em alguma situação que veio uma autoridade na tua frente, você nem de leve pensou assim em chamar a pessoa para o lado, fiscal de obras da prefeitura. Você está fazendo uma reforminha na tua casa e surge um fiscal de obras da prefeitura. Ou então um guarda de trânsito para o teu carro. Você nunca pensou em chamar ele de lado e ter uma conversa particular? Nunca? Sei. Na minha faculdade, eu tinha uma colega que era freira. E ela, depois de colar ostensivamente nas provas, mas ela colava descaradamente. Mesmo assim, teve uma prova que ela não teve nota. E eu vi ela chegar na professora e falar assim: professora, a senhora me dá a nota, por favor? Como é que é? Dá a nota, dá. Pegar e aumentar a nota, no seco assim. Eu fiquei de bobeira. Como assim? Você tem certeza que você nunca tentou tirar vantagem de alguma situação, uma vantagem que não é própria? Você nunca tentou se apropriar de uma coisa que outra pessoa tinha feito? Não pegou a ideia de outra pessoa e usou para si mesmo, sem citar a fonte? Eu não tenho essa certeza, gente. Eu sou mais para Jesus quando ele fala: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então a gente, quando enche a boca para falar dos corruptos, a gente deveria perguntar assim: os políticos vêm de Marte? Vêm de Vênus? Eles vêm daqui mesmo. Você acompanha um dia de campanha de um político, você vai ver o eleitor pedindo para ele jogo de camisa, pedindo para ele emprego, pedindo para ele tudo que a gente acha corrupto, que a gente acha desvio no trabalho do político. Então a gente acha que é certo nós pedimos para nós, mas acho que é errado ele pedir para ele. Moral de conveniência. Assim como a gente repete aqui a questão do prédio, né? A gente critica a vizinha de cima por andar de salto alto.
Vocês não criticam? Prédio é comum a gente fazer isso. Mas dificilmente você tem uma pantufa na porta de casa para antes de, né? Tira para pôr a pantufa para não fazer barulho para quem? Para o vizinho de baixo. Olha, existe um vizinho de baixo. Nós podemos evoluir no nosso padrão. Em primeiro lugar, para evoluir, nós precisamos reconhecer: eu tenho um padrão relacional de apego. Vocês têm? Examinem. Uma vez eu estava num pensionato, ainda quando eu estudava na faculdade, e entrou um ladrão e roubou a única televisão do dono do pensionato. Aí a gente meio para puxar saco, sei lá, não era tão sincero assim, a gente foi lá, puxa, que triste, levaram a sua televisão e falou assim: Deus dá, Deus tira. E falou tranquilo isso. Eu fiquei espantado. Eu conheço um jovem que foi roubado uma semana depois de ganhar uma bicicleta de Natal e ficou absolutamente revoltado com São Vicente, com ódio, xingava a cidade de alto abraço, falando assim: quero mudar dessa cidade, aqui só tem ladrão, só tem não sei o quê. Como você se relaciona? Olhe para você mesmo. Essas oportunidades das suas relações, das suas posses, são um símbolo, um retrato de quem é você. É ali que vai se mostrar quem é você. Você não vai se mostrar melhor ou pior para Deus por tantos anos que você assistiu palestra espírita. Não vai. Quantos passos eu já tomei na vida? Será que é por isso que vai selecionar o joio do trigo? Não. Nós seremos selecionados pelo sentimento que embeber cada uma das nossas relações, cada uma das nossas posses, cada uma das nossas atitudes. Por isso a gente precisa examinar, por isso a gente precisa vigiar. Nós precisamos vigiar a nós mesmos, perguntar para nós mesmos: você está dando cesta básica, mas está pensando em quê? Você está ajudando o outro, mas está pensando em quê? Que tipo de atitude você apresenta quando vê um mendigo na rua? Vocês acham fácil resolver essa situação de encontrar um mendigo na rua? É fácil para vocês? Eu sou assistente social, para mim é dificílimo. Para mim é um desafio. Você encontra um mendigo, você fica naquela: dou, não dou, dou dinheiro, faço o quê? Você nunca se pegou perguntando isso? Eu acho extremamente difícil ajudar alguém. Extremamente difícil. Você fala: pô, mas você estudou na faculdade 20 anos, você vai ter 30 anos de assistente social e não sabe ainda? Não sei. E você não é da caridade, fora da caridade na salvação, você não é espírita, sou, mas não sei. Porque a gente já fica imaginando: ele vai pegar esse dinheiro, comprar pinga, não é isso que a gente pensa? Vai comprar droga, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Como se a gente tivesse um controle de futuro, de tudo, como se a gente sempre tivesse usado bem os bens de Deus. Você tem bens de Deus? Você tem inteligência? Você tem tempo? Você nunca desperdiçou os bens de Deus? Você nunca se pegou no domingo assistindo Faustão e falou assim: que perda de tempo? Nunca. A gente usa mal, a gente desperdiça os nossos bens e o nosso dinheiro. Tem coisas que a gente faz que a gente fala assim: não é ótimo isso aqui, passa tempo. Uma coisa que faz passar o tempo, gastar o tempo, será que ela é boa? Ou é um desperdício de talentos, um desperdício de dons de Deus? Nós realmente precisamos nos avaliar enquanto é tempo. Porque se a gente só for se avaliar quando já tiver morrido, quando já estiver à esquerda de Deus, porque os doentes passaram, as pessoas necessitadas passaram, os famintos passaram, as pessoas com as mais variadas necessidades passaram, e você não foi capaz de dar atenção para essas pessoas, fechado na sua autossuficiência. Se você foi assim a tua vida toda, ele já deixou claro: os que passaram à sua esquerda foram aqueles que ele teve fome, mas que eles não deram de comer. Que ele teve necessidade, de atenção. Você já percebeu como as pessoas têm necessidade de atenção? Fila de banco. As pessoas contam as suas vidas. Eu já vi gente falar de contar a vida sexual com o marido dela numa fila de banco. Eu fico besta. As
pessoas contam, têm necessidade de conversar. Eu já trabalhei no CVV Samaritanos. A pessoa liga, uma pessoa que ele nunca falou na vida, e ele começa a falar das coisas mais íntimas dele, mais íntimas. A solidão visceral das pessoas. Como você tem atendido, tem percebido e tem dado atenção para quem está sozinho e quem pede a tua atenção? Como tem sido para você? A gente precisa pensar agora. A gente precisa ter espelho em casa agora. Porque só quem conseguir se avaliar vai poder ainda aproveitar esse final de tempos que a gente tem. Não é questão de dar bens, de dar esmola no lugar, de dar cesta básica onde não dá. Caridade vem de caridade, vem de caro. Meu caro amigo, minha cara irmã. Quando a gente fala assim para as pessoas, é porque é uma pessoa próxima afetivamente sua. Se você falar não para um mendigo e falar não afetivamente, olha, eu não vou te dar dinheiro, porque eu morro de medo que esse dinheiro que eu dei para você, você vai gastar numa pinga. Você quer comer um pão? Você quer? Vamos até ali a padaria? Eu adorei uma reportagem outro dia de um rapaz que gostava muito de livros, e que ele pegou um monte de livros fáceis de ler, deixou no carro, uma caixinha atrás. Vinha uma pessoa no sinal parar e ele falava assim: você gosta de livros? Aí o mendigo falava assim, não é uma pergunta que o mendigo ouça. Ele olhava para a pessoa assim como se tivesse falado Tupi-Guarani. Daí ele falava: eu gosto. Ah, então, quer esse aqui? Quero. E ele saía assim, ó. Não sabia o que responder. Nós podemos ser caros com as outras pessoas, ser afetivos com as outras pessoas, porque o que a gente mais quer das outras pessoas é que sejam afetivas com a gente. E a gente tratar o outro como gostaria de ser tratado é o caminho do amor. O exame é agora, ou só depois, e a gente vai ficar revoltado com o resultado quando vier o boletim. Aproveite. Se você está vivo, é porque tem tempo. Obrigado.